Então, pessoal, hoje nós vamos ver aqui um trecho da participação do pastor Fernandes Dias Lopes no Inteligência LTDA. Ele responde algumas perguntas ali sobre essa relação entre o pecado e o homem. Antes, eu só gostaria de dizer que quando nós estudamos a Bíblia e a teologia, existem alguns assuntos que há diferentes interpretações. Vamos para o vídeo, mas antes não esqueçam aí de deixar o seu like, inscreva-se no canal, aproveita aí também deixa o seu comentário que assim você ajuda muito o canal. Então, depois da queda, não há nenhum ser humano que não seja pecador. Todos pecaram. Nascemos pecadores. Nascemos em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi. Então, o ser humano, ele... É uma condição, então? É interessante que o John Locke, filósofo, diz que o homem é uma tábua rasa. Exato. Uma folha em branco. Que o homem é produto do meio. Ele estava errado. O homem não é produto do meio. O meio é produto do homem. Como assim? Como assim? O mal não está fora, o mal está dentro. O mal de fora... A gente influencia o meio e não o meio. Por exemplo, é muito comum você escutar assim, um fulano não deve entrar na política. Eu acredito que ele quer dizer ali quando... Adão e Eva pecou ali no início, a partir dali, o pecado, entrou no mundo, Porque o poder corrompe. Errado. Não é o poder que corrompe. Ele já tinha aquilo dentro dele. O poder revela os corrompidos. Faz sentido. Então, quando o cidadão ele se corrompe, na verdade não foi o meio que o corrompeu. A corrupção que está dentro dele, que procede dentro dele, é que atinge o meio em que ele está. É bem verdade que o meio também pode influenciar. Porém, afirmar que o homem é bom, como dizia Jean Jacques Rousseau, também estava errado, que o homem é essencialmente bom, é um equívoco. O homem não é bom essencialmente, o homem é mau essencialmente. É mesmo? É mau essencialmente. A não ser que Deus o transforme, toda inclinação do coração dele é para o mal. Então, assustador isso, É assustador, mas é a verdade dos fatos. Então, o calvinismo define... A gente vê isso, em situações limítrofes, É claro. Quando você vê quando a pessoa está... a vida dele está em risco, ele é capaz de fazer qualquer coisa, Então, o ponto básico é o seguinte: não há nenhuma área da nossa vida, Vilela, que não tenha sido atingida pelo pecado. Isso significa depravação total. A eleição incondicional é que quem escolhe quem? É o homem que escolhe a Deus ou Deus que escolhe o homem? O calvinismo entende que Deus escolhe o homem. Não foi o homem que passou a amar a Deus primeiro e Deus, então, em resposta ao amor do homem, passou a amá-lo. Não, Deus nos amou primeiro. O amor nosso por Deus é um refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Quando diz que a expiação é limitada, é a obra de Cristo na cruz, é que Cristo não morreu apenas para possibilitar a salvação. Ele morreu efetivamente para salvar. Ele morreu pela sua igreja, pelas suas ovelhas. Quando diz que é vocação eficaz ou graça irresistível, é que o Deus que chama eficazmente. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e jamais alguém as arrebatará das minhas mãos. E aí, finalmente, a perseverança dos santos significa o seguinte: uma pessoa que foi salva verdadeiramente, ela está com a sua salvação garantida por Deus. Então não há possibilidade de alguém hoje ser filho de Deus e amanhã ser filho do diabo. Entendi. Agora tem a Se eu aceitei essa graça, eu tô salvo. Está salvo. Se eu pecar, mesmo que eu peque, eu tô salvo. Vamos esclarecer isso melhor. Então eu queria entender isso. Vamos explicar. Por exemplo, Eu entendo assim: todos pecaram, mas ao mesmo tempo nós temos a opção de fazer o certo ou o errado. Se você verdadeiramente aceitou a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, naturalmente também você vai buscar a cumprir os ensinamentos de Jesus, a fazer o certo e não tendo uma vida aí de erros deliberados. Bom, vamos seguir. Você é casado? Sou. Você tem filhos? Tenho um filho. Eu pergunto a você: se o seu filho errar com você, ele deixa de ser seu filho? Claro que não. Claro que não. Claro. O que você faria se ele errar deliberadamente contra você? Eu vou conversar com ele e tentar mudar. Você vai conversar com ele, você vai exortá-lo, você vai adverti-lo, certo? Exato. Mas ele não deixa de quê? Ser seu filho. Com Deus é a mesma coisa. Antes da conversão, o homem é um réu diante de um juiz. Depois da conversão, o homem é um filho diante de um pai. Quando eu erro com Deus, eu não deixo de ser filho de Deus. Por exemplo... Ele tem um tratamento de pai, disciplinar. Por exemplo, quando rei Davi,
adulterou com Batseba, mandou matar o marido dela, e depois casou com ela, tudo debaixo dos panos, sem que ninguém soubesse, aquilo foi mal aos olhos de Deus, e ele sofreu muito por causa disso. Quando ele vai fazer a sua confissão de arrependimento, ele diz: restitui-me a alegria da salvação. Ele não diz restitui-me a salvação, mas a alegria da salvação. Por exemplo, lá em 1 de João 5,13 está escrito assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna, não que tivestes, não tereis, que tendes. Eu estou com esse telefone na mão, eu não tive, eu não terei, eu tenho. Exato. Então, quando você crê em Jesus, imediatamente você recebe o presente da vida eterna e a garantia dessa salvação. Isso é calvinismo. Por quê? Porque a soberania de Deus na salvação é a grande tese do calvinismo. Deus é soberano. Entendi. Na outra ponta, no arminianismo, a ideia de que o homem não está totalmente depravado, que o homem pode fazer a sua escolha, que o homem é livre. E que no calvinismo a gente não é totalmente livre, então? No calvinismo, pois eu quero entender isso. Então vamos pegar a ideia de livre-arbítrio. Isso. A pergunta é: o calvinismo não crê em livre-arbítrio. O arminianismo sim. Não crê em livre-arbítrio? Não, o calvinismo crê em livre agência. E eu explico. Tá. Eu explico. Por exemplo, se você e eu hoje tomarmos a seguinte decisão aqui no programa, Tá. dia 11 de julho de 2023. Olha, a partir de hoje eu não peco mais. A partir de hoje eu não erro mais. Tá. Pergunta a você: É possível? é possível? Não. Não. Por que não? Porque em algum momento a gente vai cair. Por quê? Porque a nossa inclinação é para o erro. Tá. Livre-arbítrio só tinha Adão antes de pecar. Ele podia escolher não pecar. Hoje você e eu não podemos. Nesse sentido. Nesse sentido. É isso que é livre-arbítrio. Mas eu escolho os meus caminhos. Exatamente. Então, Eu posso escolher entre a esquerda e a direita. Isso, Posso escolher entre viajar ou ficar. Isso é livre agência. Bom, eu entendo que nós estamos aqui fazendo as nossas escolhas. Lendo a história de Jesus, nós percebemos que ele era alguém exigente e não faria sentido ser exigente se as escolhas não estivessem nas nossas mãos. Mas deixem aí para mim os comentários a respeito desse assunto. Não, isso é livre agência. Você escolheu vir usar um moletom hoje. Eu escolhi vir de um paletó azul. É livre agência? Isso é livre agência. Livre-arbítrio é o poder de escolher o bem e praticá-lo na sua plenitude. Nossa. É outra percepção. É, total. E os arminianos, então, acreditam que inclusive que a gente tem escolha de não pecar. Por exemplo, qual a descrição que a Bíblia fala do homem antes da sua conversão? A Bíblia diz lá em Efésios 2 que Deus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E a palavra mortos lá no grego é necros. De onde é essa palavra necrotério? Exato. Morto mesmo. Né? Então, espiritualmente, o homem está morto. Um morto não decide, não age, não reage. Ou Deus soberanamente dá vida para ele, ou ele permanece morto. Tá. Então, o ensino muito consistente de toda a Bíblia é que salvação é uma obra de Deus, planejada por Deus, executada por Deus e consumada por Deus, para que a glória seja de Deus e não do homem. Por exemplo, é muito comum você escutar assim: no dia que eu encontrei a Cristo. Está errado. Por quê? Eu não encontrei a Cristo, foi ele que me encontrou. Ele não estava perdido estava eu. Entendi. Entendi. No dia que eu me converti, eu não me converti, eu fui convertido. Eu não tenho o poder de mudar a mim mesmo. Foi ele que me transformou. O que é que diz lá na parábola do filho pródigo? Alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. A salvação não é obra humana, a salvação é obra divina. De ponta a ponta, de A a Z, de alfa a ômega. Isso é calvinismo. Tá. E agora o arminianismo? No arminianismo, você decide. Não ou você rejeita. Vem de Armínio, Jacobus Arminius, que era holandês. Você decide. Até não pecar? Decide não pecar, não aceitar a salvação, rejeitar a salvação, no sentido de que você é que tem as rédeas na mão. Entendi. Você tem um controle. Então, é como se Cristo tivesse ido para a cruz, morrido na cruz, vertido o seu sangue. E se eu não quiser, ele morreu em vão, porque eu não quero, eu decido. O
controle está na minha mão. Entendi. Eu sou o soberano da decisão. Eu sou o capitão da minha alma e eu que decido. No calvinismo, você toma decisão, porque é uma coisa bonita aqui, Vilela. Não é que o homem não seja responsável, não é que o homem seja um robozinho, um bonequinho, um soldado de chumbo. A soberania de Deus e a liberdade humana, a responsabilidade humana caminham com paralelas. Por exemplo, Deus requer do homem: arrependei-vos e crede. Mas quem dá o arrependimento para a vida é Deus. Quem dá a fé salvadora é Deus. Quem regenera é Deus. Quem chama eficazmente é Deus. Quem justifica é Deus. Quem sela com o Espírito Santo é Deus. Quem consuma a salvação é Deus. Então, quando eu respondo ao chamado de Deus, a Bíblia diz assim: é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Então, até aquilo que eu decidi, eu só decidi porque Deus operou em mim esse desejo. Porque se eu não operasse, eu estava morto. Um morto não sente nada. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Deixem aí para mim os comentários aí de vocês e até o próximo vídeo.